entrevistado uma pessoa muito especial para a literatura brasileira. Ele foi um dos grandes responsáveis por obras literárias incríveis, que ele vai falar um pouco sobre toda a sua trajetória e sobre suas obras literárias. Com vocês, Jorge Amado. É um prazer imenso estar aqui hoje para compartilhar um pouco sobre as minhas obras e minha trajetória de vida. E nessa entrevista de hoje, eu queria começar um pouco nossa conversa perguntando como foi para você toda a sua trajetória, como isso influenciou a sua entrada no mundo literário e como você lidou com isso tudo. Nasci no sul da Bahia, mas com um ano me mudei para Ilhéus, onde passei minha vida toda lá e estudei na escola Padre Antônio Vieira. E terminei a escola no ginásio Ipiranga, onde me interessei pela literatura e pela criação de obras. E Jorge, como foi de fato que você ingressou na literatura? Como você de fato começou a gostar de escrever? E como isso impactou sua Após vida? concluir meus estudos, eu fundei a Academia Rebelde, onde eu de fato me interessei pelas literaturas, pelas obras e fiz com que isso reproduzisse para outras pessoas também. E em 1931, eu publiquei meu primeiro livro, que é O País do Carnaval. Jorge, eu sempre tive muito interesse sobre como eram feitas suas obras, como era o processo de criação delas. O processo de criação delas foi pela minha realidade mesmo, que eu morava no interior, então eu via tudo aquilo acontecendo e eu ficava muito revoltado por não fazerem nenhuma medida contra. Então eu criei essas obras baseadas nisso para construir por elas uma crítica social do que realmente acontecia lá. Como você escreveu Capitães da Areia? E como essa crítica social tão forte e tão importante para o Brasil tem refletido seus pensamentos para toda a sociedade brasileira? Eu tentei, por meio das minhas obras, retratar um pouco do que a sociedade tem um mau pensamento dessas crianças. Que eu tentei mostrar que essas crianças, ao invés de elas serem ladronas, que roubam porque não querem, por realmente tirar as riquezas das pessoas, elas roubam mais por necessidade, por viverem em estado de pobreza e precisarem daquilo para sobreviver. Em muitos casos elas não tem nem o que comer, né, Jorge? Elas roubam exatamente para ter isso, para ter o que fazer, para ter do que se alimentar. E é muito reflexivo sua obra e como a sociedade ignora isso muitas vezes. Completamente. Não só a sociedade, como o governo também, que não toma providências para reverter esse problema social. E exatamente. É uma crítica tão forte, tão necessária, que muitas vezes as pessoas anulam e não observam por outros olhos. Observam só, meu Deus, roubaram meu dinheiro. E ao longo da obra a gente vê todo esse processo, tantas mortes, que geralmente esses meninos não têm um futuro, não têm muitas vezes para onde irem, acabam sendo mortos, acabam sofrendo, e sua obra retrata muito bem isso. eu não tentei não retratar só a parte da pobreza, mas sim também outras partes, como elas sofrem intolerância religiosa e outras pautas também que é um pouco dificultosas para a sociedade. É uma pauta não tão valorizada pela sociedade. Realmente. Jorge, eu queria saber como a cidade de Salvador impactou e influenciou na criação, tanto dos personagens como na obra no geral. A cidade de Salvador, ela já tem um passado muito problemático, que Salvador ela já tinha um porto de escravos, onde era muito concentrado os escravos lá por conta da exploração de recursos do Brasil. Então, tinham muitos negros lá e eles já passavam pela pobreza. E quando eles foram libertos, essa pobreza ainda continuou, porque o governo ele não ajudou em nada a fazer com que melhorasse essa condição de vida deles. Isso fez com que permanecesse muito forte essa pobreza e essa Marginalização deles em Salvador. Sim, entendo. E também muito forte, não só a pobreza, mas a marginalização. O processo que muita gente exclui na nossa sociedade
oportunidade na nossa história. Jorge Amado, eu queria saber um pouco sobre o personagem principal da história, Pedro Bala. Como você enxerga o final da história dele? Você mudaria o final da história dele? Eu acho que eu não mudaria, porque eu retrato bem o que o Pedro Bala queria realmente ser. Ele queria que fosse uma sociedade igualitária, onde todos tivessem o mesmo patamar social. E é do jeito que foi no final do livro, que ele virou um líder comunista, que apoia o comunismo. E é realmente o que retrata o comunismo, uma sociedade onde todos são iguais. Onde ele realmente teve uma oportunidade dessa mudança, né? Isso que muitas vezes os outros personagens da história não tiveram, como tantos que acabaram falecendo pelo caminho. E ele não, ele tentou mudar a história de alguma forma, através da política, através do governo, passando a fala dele para outras pessoas. E com Pedro Bala, eu quis retratar que no final ele realmente quisesse uma mudança, ele fizesse uma mudança. E o que ele passou, outras crianças não precisavam passar, que é pela pobreza, por ter que roubar, por ter que fazer as coisas que eles teve que fazer para sobreviver. Que outras crianças não tivessem o mesmo futuro que ele. Isso. Não o mesmo futuro, mas a mesma história, o mesmo processo que fez ele chegar até ali. Porque é um processo muito dolorido. Mesmo com tudo que ele passou, ver os seus morrendo, não tendo apoio de alguém, não tendo uma rede de apoio, de fato. Então eu acho que a história do seu personagem principal não trata somente de um personagem, mas sim de uma história, uma construção. E isso é muito importante para a nossa história. Com certeza. Eu quis realmente retratar como era de fato a sociedade. Por eu já ter visto, eu já ter vivido, eu quis realmente ampliar o campo de visão das pessoas em relação a isso, ao que elas passam, o que elas retratam. E eu não mudaria, de fato, não mudaria nada da história, por justamente retratar exatamente o que eu queria, e fazer essa crítica social muito forte. E não só a pobreza também, mas como essas pessoas são excluídas da sociedade também. Como a sociedade não vê elas com os mesmos olhos, que muitas vezes são excluídas e não têm todos os direitos que nós cidadãos normais temos. Sim, isso é muito retratado por conta do racismo, que é um racismo estrutural vindo desde o período da colonização. E é muito preocupante por estar ainda nos dias de hoje acontecendo isso, esse pensamento, como eu posso dizer, arcaico. Muitas vezes vemos moradores de rua e já pensamos que são pobres, que não têm o que fazer, e muitas vezes já descartamos como pessoas que não têm um futuro. E é exatamente isso que acontece. Essas pessoas não têm um futuro por serem excluídas da nossa sociedade. Também pela falta de oportunidades. Pela falta de oportunidade, com certeza. Isso é um dos principais fatores do nosso Brasil. Uma das coisas que mais influenciam essa pobreza também. E eu também retrato em Capitães da Areia o problema que é causado nessas crianças por serem assim, que elas acabam se distanciando do fundamental de uma criança, da sociedade na criança, que no caso é o quê? Estudar, para ter um bom futuro, um cidadão, momentos de lazer, e que isso não acontece, não aparece na maioria das crianças. E eu quis retratar isso nesse livro. Muitas vezes elas procuram oportunidades, às vezes chegam a pedir, mas as pessoas não dão, as pessoas não abrem oportunidades e elas acabam fazendo a única forma que dá para sobreviver, que é furtando, que é roubando. E essa falta de oportunidades é sempre dada pelo racismo estrutural na sociedade. Sim, exatamente. É um fato muito triste e que não é atual, é muito antigo, já me remetendo a passados distantes do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir.